Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que me assiste por meio da internet. Eu sou o professor Felipe Lizardo, sou professor aqui no NEAF de Direito Eleitoral e de outras matérias e também analista judiciário do TRE São Paulo, atualmente chefiando a seção de contas eleitorais aqui do TRE Paulista. Esse é o projeto Falando Nisso. E ultimamente, pessoal, muita gente tem falado sobre o fundo partidário. Não sei se vocês andaram acompanhando aí a discussão sobre a votação do orçamento que aconteceu agora no mês de abril de 2015 e um dos temas mais recorrentes que nós vimos aí na mídia foi a notícia veiculada sobre o aumento significativo do valor destinado ao fundo partidário. E aí eu pergunto para você, você sabe o que é o fundo partidário? Já ouviu essa expressão? Olha só as notícias aí que pulularam no ar ao longo do mês de abril sobre a figura do fundo partidário. Parlamentares triplicam o valor do fundo partidário. Dilma sanciona aumento do fundo partidário para 868 milhões de reais. E aí a gente tem uma notícia, inclusive, do portal G1. Inicialmente o projeto de orçamento enviado pelo Executivo estabelecia que seriam repassados 298, mas aí o Congresso alterou para 867 milhões de reais. É isso aí, pessoal. Se você não sabe o que é o fundo partidário, o objetivo desse vídeo é apresentar para você essa matéria sem o objetivo, sem a finalidade de fazer qualquer juízo de valor acerca da legitimidade ou não do aumento conferido pelo Congresso Nacional a esse fundo partidário. Meus amigos, o fundo partidário tem previsão na Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95. A finalidade desse fundo é propiciar a manutenção da existência dos partidos políticos. Muita gente discute, muita gente fala acerca do financiamento das campanhas eleitorais. E aí muita gente defende que, inclusive alguns partidos, que não é cabível o financiamento público das campanhas, isso é uma imoralidade. Mas, pessoal, o nosso sistema de financiamento já prevê o ingresso de recursos públicos nas campanhas eleitorais por meio desse recurso aqui, por meio do recurso do fundo partidário. Porque, dentre outras finalidades, além dessa finalidade precípua, principal, de propiciar a manutenção dos partidos políticos, o fundo partidário também pode ser aplicado nas campanhas eleitorais. E o fundo partidário, nós vamos ver, tem várias fontes de receitas e uma dessas fontes de receita é uma dotação orçamentária. Portanto, esse fundo é constituído de dinheiro público. É por isso que no nosso país o regime de financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais é um regime misto de financiamento. Tanto contribuem pessoas físicas e pessoas jurídicas, particulares, portanto, mas também ao ingresso de recursos públicos, seja por meio do fundo partidário, mas também por meio, inclusive, de o que nós chamamos de compensação tributária decorrente do horário eleitoral gratuito, do horário político gratuito, que é conferida às emissoras de rádio e televisão. Muito bem, feita essa breve introdução aí do que é o fundo partidário, na imprensa a gente teve inclusive a veiculação de uma série de gráficos aí detalhando, né, os valores significativos que são destinados aos partidos políticos por meio do fundo partidário. Em 2014, para a gente ter uma ideia, o valor total destinado aos partidos políticos passou aí da casa dos 300 milhões de reais. E agora, pessoal, com esse aumento proposto pelo Congresso Nacional, inclusive já valendo, sancionado pela presidente Dilma, esse valor dá um salto aí, quase triplica, né? Passa para 867 milhões e meio de reais, e aqui embaixo a gente tem a divisão desse valor para os partidos políticos. Essa é uma notícia veiculada num jornal de grande circulação aqui de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, e aí detalha os valores que cada partido recebeu em 2014, do fundo partidário e vai receber agora em 2015. Reparem que os valores são significativos. A gente vai entender daqui a pouquinho como é feita essa divisão. Aqui também nessa tabela aqui tem os valores aí atualizados e o percentual inclusive de crescimento de cada partido político, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o PT, que hoje é o partido que mais recebe recursos do fundo partidário, ele recebeu em 2014 algo próximo aí de 50 milhões de reais.
e vai receber agora em 2015 117 milhões de reais, né? O PMDB também recebeu um bom dinheiro, o PSDB e assim por diante. Já já eu vou explicar para vocês como é feita a divisão desses recursos. Mas reparem que são cifras aí elevadíssimas, valores consideráveis destinados aos partidos políticos e valores provenientes, né, de recursos públicos. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então nos dispositivos legais que regulamentam a figura do fundo partidário. Como eu havia dito, o fundo partidário está regulamentado pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Lei 9.096, a partir do artigo 38. Inicialmente, a lei diz a forma de constituição do fundo partidário. Então, o fundo partidário ele é composto de 4 fontes de receita. A primeira delas, as multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e das leis conexas, ou seja, outras leis eleitorais em geral, como a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e também a Lei 9.096, que é a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Então, a multa que eu e você pagamos quando deixamos de votar, a multa que os candidatos pagam quando praticam alguma irregularidade, em especial em relação à propaganda eleitoral, essa multa, meus amigos, ao contrário do que muita gente imagina, não vai para o Tesouro Nacional, para os cofres da União. Ao contrário, volta para os partidos políticos, porque essa multa ela se destina ao fundo partidário. Além dessa primeira fonte de receita, nós temos também uma segunda fonte de receita, que são recursos financeiros que lhe forem destinados por lei em caráter permanente ou eventual. Então a lei pode estabelecer dotações aí específicas para o fundo partidário. Além disso, pessoal, e aí a gente tem uma terceira fonte de receita do fundo partidário, qualquer pessoa física ou jurídica pode doar diretamente para o fundo partidário. Isso não é a regra. O mais comum é que as pessoas físicas e jurídicas doem recursos diretamente para os partidos políticos ou então para os candidatos em ano eleitoral. Mas nada impede que uma pessoa física ou que uma pessoa jurídica doe recursos diretamente por meio de depósito bancário na conta bancária do fundo partidário. Essa conta bancária, inclusive, ela é gerida, é gerenciada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a quarta e última fonte de receita, a principal fonte de receita dos partidos políticos, essa que nós estamos discutindo aqui, em todas essas reportagens que eu citei para vocês, é uma dotação orçamentária lá do orçamento da União, em valor nunca inferior a cada ano a 35 centavos de real, vezes o número de eleitores inscritos na Justiça Eleitoral em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária. Então, 35 centavos de real vezes o número de eleitor existente no ano anterior ao da proposta orçamentária, esse valor, então, dá o montante aí de dotação orçamentária. Inicialmente, a proposta orçamentária encaminhada ao Congresso se baseou nesse valor mínimo, pegou o número de eleitores existentes, multiplicou por 35 centavos de real, isso deu algo próximo a 289 milhões de reais. Mas aí o Congresso entendeu que precisaria majorar esse valor e praticamente triplicou o valor inicialmente apresentado pelo Poder Executivo. Por quê, pessoal? Porque esse dispositivo aqui, o 38, inciso 4º, prevê que o valor nunca é inferior a cada ano esse montante, mas nada impede que ele seja majorado. E com base nisso, o Congresso Nacional assim o fez. Mas, meus amigos, vocês se perguntam, poxa vida, a gente está num ano de crise, né? Um ano de ajustes fiscais, ajustes econômicos, e qual é a justificativa para os partidos políticos aumentarem, proporem um valor tão alto assim para o fundo partidário? Pessoal, a gente não pode esquecer da Operação Lava Jato. Os principais doadores das campanhas eleitorais e dos partidos políticos, que são as grandes empreiteiras, estão envolvidas nessa situação. Então, a fonte de recurso, a principal fonte de recurso dos partidos e dos candidatos secou, já que essas empresas, por óbvio, pelo menos por um tempo, passarão a não contribuir como contribuíam para as campanhas eleitorais. E aí, qual foi a solução? A solução é aumentar o valor do fundo partidário. Veja, eu não estou aqui querendo fazer qualquer juízo de valor, se isso é legítimo ou não. Eu estou apenas tentando ter um recorte aqui da realidade para tentar esclarecer a razão, então, desse valor do fundo partidário ter subido bastante. Então, reparem, quando nós estamos falando aqui do valor do fundo partidário, esses 200 e tantos milhões de reais, a gente está se referindo apenas a esse valor da dotação orçamentária, ok?
Não entra aqui nesse cálculo o valor das multas eleitorais. E aí, para você ter uma ideia, em 2014, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o valor que foi destinado aos partidos políticos originários de recursos das multas eleitorais chegou aí à casa de quase 60 milhões de reais, 58 milhões de reais e uns quebrados. Então reparem que é muito dinheiro que os partidos recebem para poderem subsistir. É claro que a figura dos partidos políticos ela é bastante importante para a nossa democracia. Quem defende esse regime tem aquela premissa de que a democracia não tem preço, mas ela tem um custo. E então os partidos políticos precisam sim ser financiados pelos cofres públicos também. Agora, pessoal, como é feita a divisão, a distribuição do fundo partidário entre os partidos políticos? A forma de cálculo está estabelecida no artigo 41A da Lei 9.504. 5% do valor total do fundo partidário, então pega-se todas as fontes de receita, forma-se um valor, um montante total, e esses valores são então distribuídos aos partidos políticos mensalmente, seguindo essa fórmula de cálculo aqui. 5% inicialmente desse valor é distribuído em partes iguais a todos os partidos políticos que possuam o estatuto registrado perante o TSE. Hoje nós temos aproximadamente 32 partidos políticos que se enquadram nessa situação. O restante desse bolo, 95% desse valor, é distribuído entre os partidos políticos não em partes iguais, mas sim na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então pega-se lá a votação obtida pelo partido político na última eleição, soma-se todos os votos que aquele partido teve para candidatos a deputados federais e aí é feita a divisão, então, seguindo o percentual de votos obtido pelos partidos políticos. E nesse cálculo, pessoal, atenção aí para uma novidade introduzida agora em 2015 pela Lei 13.107, na Lei 9.096, aqui nesse dispositivo, nesse cálculo leva-se em consideração a data da eleição. Pouco importa as alterações efetuadas ao longo do período, ao longo do mandato, dos 4 anos do período do mandato eletivo. Por quê? Porque o parágrafo único do 41A diz o seguinte: para efeito do disposto no inciso 2, ou seja, aqui dos 95%, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em qualquer hipótese, ok? Então pouco importa se houve a criação de um partido político, a fusão de partidos, e aí migraram deputados para esse novo partido, vale a votação obtida pelo partido político no dia da eleição. E como é a aplicação dos recursos do fundo partidário? Não é em qualquer tipo de despesa que os recursos do fundo partidário podem ser aplicados. Há aqui um rol de despesas que precisa ser observado pelos partidos políticos. Então, via de regra, os recursos do fundo partidário são aplicados na manutenção do partido político, das suas sedes, permitindo inclusive o pagamento de pessoal a qualquer título, observado um limite máximo aí de 50% do total recebido para pagamento de pessoal. É possível a aplicação dos recursos do fundo partidário em propaganda doutrinária em política, também no alistamento e nas campanhas eleitorais, na criação e manutenção de um instituto ou fundação de pesquisa, doutrinação e educação, sendo essa aplicação de no mínimo 20%. Então, pelo menos 20% do recurso que o partido recebe do fundo partidário, ele precisa aplicar nas fundações destinadas aí à instituição de pesquisa e doutrinação política dos filiados ao partido. E ainda ele precisa aplicar um percentual dos recursos do fundo partidário obrigatoriamente num programa para a promoção e difusão da participação feminina na política. E esse percentual de pelo menos 5% do valor total que o partido recebe do fundo partidário. Meus amigos, há ainda 2 pontos interessantes em relação ao fundo partidário para a gente terminar aqui esse breve vídeo. Primeira coisa, pessoal, o fundo partidário, nos termos do Código de Processo Civil, é um recurso absolutamente impenhorável. O partido político não pode sofrer nenhuma penhora em relação aos recursos do partido, oriundos do fundo partidário, em razão do artigo 649, inciso 11 do Código de Processo Civil atualmente em vigor. E por último, pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, os recursos do fundo partidário, em que pesem a sua natureza pública
eles não se submetem ao regramento da Lei 8666, a Lei das Licitações. O partido pode contratar livremente, independentemente de observar a Lei 8666. Beleza? Era isso que nós tínhamos a falar sobre o fundo partidário. Espero que tenha esclarecido aí a você o porquê desse aumento e a que se destina o fundo partidário e como é feita a sua composição. Um abraço a todos, espero vocês em uma próxima oportunidade. Até mais.